Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Então, a mensagem de hoje é sobre a história de Zaqueu e o que a gente pode aprender com a história dele. Então, Zaqueu, ele era um publicano muito rico. Os publicanos eram cobradores de impostos que trabalhavam para o Império Romano. E os judeus, a maioria dos judeus não gostavam dos publicanos, porque eles cobravam impostos a mais, né? Eles roubavam o povo, então a maioria era corrupto. Inclusive Zaqueu era corrupto. Certa vez, na viagem de Jesus a Jerusalém, ele passou por Jericó, a cidade onde Zaqueu morava. E uma multidão vinha atrás de Jesus, porque naquela época ele fazia muitos milagres e a maioria o seguia por causa de seus milagres, né? E Zaqueu, ele tinha muita vontade de conhecer Jesus, mesmo não tendo nada a pedir a ele, né? Ele era um homem muito rico já e tal, mas ele queria simplesmente conhecer Jesus. Então, no meio daquela multidão, ele era baixinho, né? Ele subiu numa figueira e conseguiu ver Jesus. E nesse momento, Jesus também o viu e o chamou. E falou: Zaqueu, hoje eu irei comer em sua casa. Então, Jesus foi comer na casa de Zaqueu. E a maioria das pessoas ali ficaram indignadas com aquilo, porque Zaqueu era um pecador assumido, né? Ele cobrava impostos do povo a mais. Então, assim, as pessoas ficaram horrorizadas com aquilo. Como Jesus vai comer na casa de um cobrador de impostos corrupto? E, enfim, Jesus foi comer na casa de Zaqueu. E nesse encontro de Zaqueu com Jesus, Zaqueu teve uma transformação muito grande. Ele falou que iria devolver 4 vezes mais do que ele tinha roubado do povo e doar metade de sua riqueza aos pobres. Então, ali naquele momento, Jesus falou: hoje a salvação chegou para você. Nessa história de Zaqueu, a gente aprende alguns pontos muito importantes. Primeiro, Zaqueu, ele amou Jesus mesmo sem Jesus oferecer nada a ele, porque a maioria seguia Jesus pelos milagres que ele fazia, né? Mas Zaqueu quis conhecer Jesus pelo que ele era. Então, em nossas vidas, quantas vezes a gente deixa para procurar a Deus quando a gente está em momentos difíceis de nossas vidas, né? Quando a gente está passando por situações horríveis e aí a gente vai e pede a Deus ajuda e Deus vai lá e nos ajuda e depois a gente esquece completamente, né, de Deus. Então, assim, Deus se agrada muito das pessoas que vivem um relacionamento com Ele independente das circunstâncias em suas vidas, né? Se a sua vida tá boa, se a sua vida tá prosperando, se a sua vida tá maravilhosa, mesmo assim você vive um relacionamento diário com Deus, Deus se agrada muito dessas pessoas. E muitas das vezes Deus, ele permite que situações aconteçam em nossas vidas, situações, né, difíceis, para que a gente procure a Ele. Muitos permanecem, mas muitos, após Deus ajudar, a pessoa já não se lembra mais de Deus. Então, que a gente possa ter uma caminhada diária com Deus, independente de qualquer circunstância em nossas vidas, momentos bons, momentos ruins, que a gente tenha Deus presente em nossas vidas, coloque Ele diariamente em nossas vidas, em tudo. Segundo ponto, Jesus ama a todos e Ele veio para salvar os perdidos. Ali naquela situação as pessoas se indignaram porque Zaqueu, ele era um pecador assumido, e como Jesus vai comer na casa de um pecador assim, sendo que todos ali eram pecadores, né? E às vezes uma pessoa que assume que realmente é pecador, que se arrepende, pede perdão a Deus e se mostra precisar de Deus, é muito mais fácil de ser transformada do que uma pessoa que acha que não precisa, uma pessoa que já se acha justa e gosta mais de julgar o outro, né? Gosta de julgar as pessoas, falar do outro, ao invés de viver verdadeiramente um relacionamento com Deus e ajudar o próximo. Então é muito mais fácil, né? Uma pessoa que as pessoas veem que é cheia de pecado, se arrepender, ser transformada, do que uma pessoa que já se acha justa. Terceiro ponto, quando temos um verdadeiro encontro com Deus, com Jesus, nós temos nossa vida transformada. Assim como Zaqueu, a partir do momento que ele teve esse encontro com Deus, né, com Jesus verdadeiramente, ele resolveu abandonar o pecado dele e resolveu, né, doar metade de suas riquezas aos pobres e devolver 4 vezes mais do que ele havia roubado ao povo. E quarto ponto, a humildade. Mesmo ele sendo um homem muito rico e muito influente naquela época, ele reconheceu que precisava de Jesus, né? Nenhum ser humano é autossuficiente.
Até a pessoa mais poderosa do mundo, ela precisa reconhecer que necessita da graça de Jesus em sua vida. Então é isso, gente. Essa é a mensagem de hoje. Que possamos ser como Zaqueu em nossas vidas. Fiquem com Deus e até a próxima.